O chamado do Chuchulo. Cara, eu acho que o chamado de Cthulhu, ele é um ótimo exemplo de abordagem histórica. Porque o Cthulhu pode estar em qualquer época que você quiser, não é? E falando de ferramenta, a última edição, ela tá trabalhando bastante em outras épocas, outros cenários históricos, né? Ela veio para trabalhar com o cenário de 20, o cenário de 30, depois ela começou a trabalhar os cenários pulps, depois ela começou a trabalhar o cenário, né, dos anos 60, foi pro cenário medieval e chegou até Roma Antiga. Então a gente tem várias expansões para trabalhar o cenário que você quiser na história. E assim, o legal do Cthulhu é que ele tem esse lance investigativo, né? Até chegar ao clímax e você ficar maluco até lá, né? Mas até você chegar lá, você tem todo um rolê investigativo que gira em torno de fatos, ou às vezes momentos, ou passagens históricas que obrigatoriamente seu personagem vai acabar lidando. Então eu acho que é um sistema que, pra quem quer abordar, seja qual for o período histórico, pode ser sumério, cara. Você pode botar os sumérios lá pra ficar malucos com o Nyarlathotep, não importa. Você pode fazer isso e em qualquer cenário histórico que você desejar. A Revolução Francesa já foi feito muito isso. Então eu acho que tem. O desafio da noite é repetir o nome dessa criatura 3 vezes seguidas. Aí fodeu. Mas essa é a minha sugestão aí. Eu acho que tem muita ferramenta de expansão para usar para quem tem interesse, mas só o base do Cthulhu ele vai te imergir numa época de Grande Depressão, que é a década de 20, uma época de mudanças políticas, de cenários políticos controversos, como nós falamos, né? E você vai estar nesse meio, você vai ser uma vítima desse processo histórico, e aí você vai ser vítima de coisas piores também. Eu vou deixar o Luiz falar porque eu vou ler bem. Eu tava desmutando aqui rapidamente, né? Não foi tão rápido. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente trabalha com épocas históricas, assim, mesmo incluindo, assim, todos sabem que eu sou um grande fã e leitor de Lovecraft, e muita coisa foi aprendida lendo Lovecraft. Isso que o falou de Grande Depressão, da parte de cenários no ar, e aí depois outros desdobramentos que são utilizados em outras épocas em que se passam as histórias, e isso serve como uma fonte de conhecimento, que é o que a gente estava falando lá no início, que é aprender sem falar que estamos ensinando. Então, se você quer aprender sobre, se você quer estudar a respeito de como que foi a Guerra de Secessão Americana, e aí você coloca ali um cenário onde aconteceu ali a Revolução do Sul contra o Norte, você conta todo o contexto, a pessoa vai estudar a respeito daquele contexto para saber do que se trata a sua história, e você pode inserir ali um elemento fantasioso do monstro cósmico como quase que um IC, ou como um adendo fantasioso para que aquilo fique um pouco mais interessante para uma mente juvenil, parece. Então, isso é muito interessante de se tratar. Tem até um livro, um caso, um conto, que o Neil Gaiman fez em homenagem, né, ao Lovecraft, que é o Estudo em Esmeralda, que ele conta sobre a Rainha Vitória, e ele fala, ela tem esse nome porque há 500 anos eles venceram a gente na guerra. Ou seja, é um IC, a família real britânica fossem reptilianos. Será que é um IC mesmo? Então, é muito interessante você colocar esse tipo de abordagem, você colocar esse aprendizado do contexto histórico mascarado um pouco numa fantasia, mascarado num terrorzinho, mascarado em alguma coisa que não precisa ser necessariamente tão verossímil. A gente já falou muito, esse spoiler não, esse alerta quando envolve Lovecraft a gente sempre faz, né? Porque o Lovecraft, né, envelheceu mal. A pessoa, né? A pessoa, né? A obra em si, a obra tem problemas que você pode por causa da pessoa contemporizar, mas envelheceu mal. E eu acho que esse é um aspecto muito importante. Como todos os sistemas derivados do mitos Lovecraftiano são derivados da literatura do Lovecraft, o sistema está impregnado de todo o espírito da obra. E o espírito da obra do Lovecraft é derivado diretamente do período dele como autor, da vivência dele.
Entendeu? Então, assim, se você for observar os jogos de tabuleiro que são feitos a partir, por exemplo, você vê como o universo do Lovecraft respinga. Eu lembro que uma vez a gente estava comentando que eu peguei, acho que o Arcanor, eu acho. Você vai olhar as fichinhas do Arcanor e fala, nossa, que curioso, não tem nenhum personagem negro. Sim, não é curioso. Não é curioso. É exatamente o que você imaginaria que fosse acontecer, porque a literatura do Lovecraft tem esse componente. O componente histórico do Lovecraft é o componente de um homem branco do Nordeste americano ali, né? Daquela região do Massachusetts. Então, Rhode Island, do Rhode Island. Não, Rhode Island é Rhode Island, né? É verdade. Eu sempre confundo ele com Rhode Island e o Stephen King com Maine. Então eu acho que esse é um aspecto importante de você levar em conta. Eu gosto muito, o Hugo sugeriu, você pode fazer em qualquer momento, e aí você aproveita a parte do Mitos que não é a composição de mundo. Porque você pode fazer as aventuras, e o Vermelho vai falar, eu vou falar sobre isso depois, porque o Vermelho vai falar do sistema. Mas você pode fazer as aventuras dentro do contexto original. E aí você vai ter que levar isso em conta também. Esse é um aspecto que você também não pode dissociar. Então você tem que levar em conta, quando você for fazer dentro das histórias originais, no período original ali, no final do começo do século XX, qual era o contexto em que ele incluiu essas histórias. E aí você vai levar isso em conta na hora de construir. Mas quando você joga, e aí eu acho que esse é um caminho bom que o Hugo sugeriu, quando você joga isso em qualquer outro momento da história que você queira, afinal a gente tá falando de criaturas da Sexta Guerra desde sempre, você pode fazer isso a qualquer momento, você pode trabalhar com outros cenários históricos em que você deixa de ter alguns problemas e cria outros. Você deixa de ter alguns problemas e passa a ter outros automaticamente. Mas eu acho que eles permitem você fazer essa composição fantástica dentro de um universo histórico que é baseado diretamente no mundo real. Né? A literatura dele já é humorista, a literatura dele já é uma fantasia, uma ficção baseada no mundo real. Então, Exatamente. Só que eu deixarei para falar coisas um pouco mais adiante e vocês saberão por quê.